Olá! Hoje começaremos com a segunda aula de 6 do curso de Introdução ao Método em Marx. Na aula de hoje, estudaremos a obra Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, escrita por Engels. Apesar de cronologicamente essa obra ser uma das últimas dos autores, colocamos ela já na segunda aula, pois é o resumo mais completo da obra marxiana em sua totalidade. Engels, nesse texto, nos aponta com muita precisão as bases do socialismo que Marx desenvolve, a teoria da história que ambos irão desenvolver durante toda a sua obra e os principais fundamentos da teoria econômica utilizada por Marx. A bibliografia para esta aula e para as demais aulas do curso está na descrição do vídeo. Tenham uma boa aula! A gente se compromete a fazer, né, fazer esse percurso, né, da formulação do que é o marxismo, né, porque o método é o marxismo, é diferente o método da teoria, né, o método é a teoria em movimento, enfim, aplicável, qualquer coisa do gênero, a partir das palavras de Marx e Engels. E a gente usa para isso um método bem marxista, né? A gente vai acompanhando no decorrer da trajetória do Marx, especialmente na produção teórica do Marx, aí estamos falando sobretudo do Capital, que não tem como analisar qualquer teoria sem colocá-la no tempo. Vamos pensar assim, teoria dos salários, ou melhor, teoria da moeda, ou teoria dos juros. Poderia um pensador na Mesopotâmia, antes de Cristo, ter feito essa teoria? Não. Por quê? Porque não existia a categoria juros, né? Então, assim, o mundo real primeiro apresenta os problemas e a teoria é uma reflexão a partir do mundo real. Não mais do que isso, né? Toda a ciência, toda a filosofia refletem sobre isso, né? E a arte faz mediações com isso, né? Então, esse é o primeiro elemento, né? Esse é um princípio materialista por si só. Não pode teorizar sobre uma coisa que não existe. Mesmo quando a gente teoria absurdo, teorias absurdas, como as teorias da conspiração que a gente tem atualmente, né, elas também são uma deturpação do que já existe. Enfim, então esse ponto é sempre importante. Então a gente faz isso com o próprio Marx e Engels, vamos colocando eles no tempo e no espaço. Porque em grande parte a dificuldade de ler a maioria de suas obras é justamente não entender o contexto do que está acontecendo. Quem são os personagens que eles estão falando, né, determinadas teorias ou mesmo pessoas vão ficar completamente esquecidas na história. Vão passar, são datadas, né? Então a gente tem que pegar o que tem de estrutural ali, né? Pegar o esqueleto disso tudo, de fato, que mantém aquilo tudo em pé, e ali a gente vai identificar quais são os elementos centrais mesmo. Então, esse é o desafio, essa é a dificuldade, por isso que a gente faz em textos próprios, né? Sem os intérpretes, que muitas vezes a gente acaba fazendo uma leitura do nosso tempo, procurando coisas que Marx e Engels não tinham como refletir, exatamente como alguém teorizar os juros e a moeda na Mesopotâmia antes de Cristo. Né? Então não dá, algumas coisas a gente não vai encontrar em Marx e Engels. Mas a gente não cumpre muito bem isso, né? O primeiro encontro, né, a gente situou historicamente algo que vai ser importante para entender os textos, né? Fez um apanhado, uma síntese, né, geral de diversas biografias e relatos e cartas e coisas do gênero para tentar pegar personagem no local. E aí no segundo encontro a gente vai lá e descumpre de novo, né? Porque a gente apresenta um texto lá do fim da vida do Marcos Engels. Enfim, mas aqui acabam as exceções, tá? A partir do próximo encontro a gente vai voltar, né, na ordem cronológica. Mas por que a gente escolhe começar por esse texto? E aí tem alguns elementos que são importantes, né? Como, por exemplo, esse texto é uma síntese, já é uma reflexão do final da vida de Marx e Engels. É uma introdução, essa introdução da edição inglesa, que a gente, né, não era integral, assim, não era indispensável a leitura. O importante são os 3 capítulos do texto, que às vezes é um pouco hermética e tal, difere um pouco do texto, o texto é bastante didático.
Mas, no geral, aqui já é um movimento, assim, olhando para trás, né? Já detendo a teoria absolutamente completa. O sistema marxista já está fechado nesse momento. A partir daqui a gente tem desenvolvimento das leis gerais e das determinações já descobertas, né? Diferente de outros textos que a gente vai ler. Em Marx e Engels, a gente vai identificar lacunas, na verdade, eles mesmos vão identificar lacunas. Como, por exemplo, precisamos saber tal coisa. Né? No próximo texto a gente já vai ver, né, isso ser apresentado pelo Marx e pelo Engels. Então, acompanhar esse processo de crescimento e de desenvolvimento do marxismo, o qual nós sempre colocamos Marx e Engels como coautores, é algo que é mais fácil depois que a gente já tem uma noção, então, né, do tempo, dos personagens e da onde isso tudo vai chegar. Se a gente for ler aquelas fábulas antigas, né, a primeira linha já dizia de como João e Maria escaparam da bruxa. Estragava toda a história, né, não tinha nenhuma emoção, né, o spoiler era da primeira frase. Mas, então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer, tentando não estragar tanto assim a história. Então, como, né, João e Maria escaparam da bruxa. E esse é o propósito, né, desse texto. Além de tudo, tem um outro elemento que para a gente também é bem importante. Então, tem que ser útil àqueles que já estudam, já se dedicam, aqueles que nunca leram. Então, e esse texto justamente ele faz isso muito bem. Se for o teu primeiro texto de leitura do marxismo, ele vai ajudar muito. Se ele for o último também, porque tem muitos elementos. Em geral, muita gente já muito experiente deixa passar, não percebe que nesse texto já está sintetizado coisas muito avançadas mesmo. Né? Elementos terminais do livro terceiro do Capital estão aqui expostos de uma forma sintética impressionante. Tá, mas vamos chegar então, vamos situar isso. Tá. Esse texto, ele é um panfleto, literalmente, né? Ele foi editado como panfleto, né, e distribuído para os trabalhadores da França na passagem, né, da década de 1870 para 1880, né? Precisamente 1880. Né? Tá. Por que diabos, né? Tá, então vamos situar o que estava acontecendo nesse período. Né? A gente parou ali nas histórias, Marx, né, sendo gentilmente convidado a se retirar da França, né, depois que mais um dos seus jornais pegou pesado com o rei da França, depois de pegar muito pesado com o rei da Prússia, e vai para Bruxelas. Né? Então, em Bruxelas a gente continua, na verdade, no próximo encontro. Agora nós vamos dar um salto e vamos lá para 1875, 30 anos à frente. Marx e Engels já passaram por 2 processos revolucionários. Né? Então, às vésperas de um terceiro processo revolucionário, que é o que Marx e Engels vão vivenciar já na fase madura. Ainda jovens, teve um primeiro processo revolucionário na década de 30, mas eram crianças, literalmente. Né? Então, aqui, o que está acontecendo é que a Prússia, que já não é mais Prússia, agora é a Alemanha, está num processo político muito interessante, se encaminhando para um processo revolucionário, porque os 2 grandes grupos políticos, né, relacionados ao movimento dos trabalhadores socialistas se unificam num grande partido socialista. E é um grande partido socialista, não só um grande partido socialista, é o maior partido da Alemanha. Então, o maior partido da Alemanha, em 1875, é justamente o Partido dos Trabalhadores. Então, não é pouca coisa. E vai ter uma unificação bastante complicada, bastante problemática, que são entre 2 grupos, né? Um deles, os Lassalianos, essa personagem ainda vai aparecer algumas vezes para a gente, o Lassalle. Vai aparecer 2 vezes em lados totalmente opostos, Lassalle, mas é mais para frente. E os Einsacianos, né? Não sei qual é a pronúncia em alemão exatamente desse grupo, que é o grupo que o Marx e o Engels são muito próximos, ligados, enfim. Só que existem muitas divergências entre os 2 grupos. Então, assim, esse processo de unificação ele é extremamente delicado, está sempre prestes a implodir. Quem conhece grupos e partidos de esquerda sabe o quão delicado é unificações. Né? E no primeiro partido dos trabalhadores da era moderna não é diferente. Então isso foi extremamente delicado. E esse partido chega muito próximo, né, por ser já um dos maiores, se não o maior partido da Alemanha no momento, a possibilidade de uma revolução está dada na Alemanha. A Alemanha está sempre prometendo uma revolução que não cumpre.
desde esse tempo. E aí o que acontece? Bom, o que acontece é muito interessante. Um dado professor da Universidade de Berlim, vamos lembrar, o período que o Marx está lá fazendo o doutorado dele, início da década de 40, né, o Frederico Guilherme IV limpa as universidades, né, acaba com aquela balbúrdia, e ficam basicamente os quadros conservadores na universidade. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, o que acontece? Um professor universitário na década de 70, na Alemanha, recém-unificada, ainda mais do jeito que a Alemanha vai ser unificada, é um quadro extremamente conservador. E o Eugene Düring não é diferente disso. E em 75, tão logo está efervescente essa unificação do Partido Socialista Alemão, é o que está literalmente na boca do povo, e apavorando as classes dominantes. O Eugene Düring faz um alarde mesmo, dizendo o seguinte: eu me converti ao socialismo. Vejam só, até o Eugene Düring já é socialista. 75. Bom, parece que agora todo mundo é socialista. Só que o Eugene Düring diz o seguinte, nem esse grupo do La Salle, nem esse grupo do Marx. Né? A gente conhece já essas personagens também. Né? Nem isso, nem aquilo. Né? Eu sou um socialista de um novo socialismo. Eu acabo de fundar um verdadeiro socialismo. E o verdadeiro socialismo de Eugene Düring é, como diz o Engels, tipicamente alemão. Que é assim, se um alemão, segundo o Engels também, decide falar sobre qualquer coisa, por exemplo, teoria da moeda, tem que falar primeiro do movimento dos planetas, tem que fazer uma lei geral da matemática, tem que dominar tantos elementos que vão além do objeto, tem que ter um sistema filosófico completo. É isso que os alemães gostam de fazer, segundo o Engels. Eles têm uma palavra em alemão para isso, que seria basicamente como ser extremamente radical, está na raiz de tudo. E o Eugene Düring não é diferente. Ele lança 3 volumes gigantescos do seu novo socialismo, em que se dedica muito fortemente a bater no socialismo que existe, mostrando as suas insuficiências. Então não é só o verdadeiro socialismo, como demonstra como todos os demais socialismos anteriores a ele são uma falácia. E aí, obviamente, não sobra nada do Marx na cabeça do Eugene Düring. E esse negócio, bom, primeiro assim, é uma chateação. Tá? 75, Marx já publicou o livro 1, está finalizando os livros 2 e 3. Está fazendo novas edições, muitas traduções. Aqui o Marx já aprendeu até russo para poder fazer as traduções do Capital. Está respondendo muita gente, está difundindo o Capital. O Capital, de fato, é a descoberta das leis econômicas do capitalismo. E aí aparece esse mala, e lança o que aparentemente seria só mais um incômodo teórico. Mas não é. Marx e Engels sabem que o que o Düring está fazendo é criando o caos e impedindo a unificação do partido. Na verdade, é isso que o Düring está fazendo. O Düring não é socialista nem aqui, nem na Prússia antiga. Nunca foi. E nunca será. Então ele cria um socialismo, se coloca como revolucionário, defende a classe trabalhadora, enfim, defende a revolução, qualquer coisa do gênero. E o Marx e o Engels sabem que isso tem um potencial de estrago muito grande. E aí é aquela coisa, Bom, eu estou aqui com o Capital, preciso finalizar esse livro maldito, como algumas vezes Marx e Engels se referiam ao Capital. Alguém de nós vai ter que responder isso, E aí sobrou para o nosso amigo Engels, E aí o Engels estava no meio do projeto do que veio depois a se tornar a Dialética da Natureza, que era um projeto do Marx, que o Engels assume também. Eles estão envolvidos nessa unificação do partido, enfim, eles estão com muita coisa, tem muita coisa acontecendo na Associação Internacional dos Trabalhadores, A Comuna de Paris acaba de acabar, ainda tem muitas coisas acontecendo. E aí sabendo da importância política disso, bom, vamos responder o Düring. E aí o Engels se presta, e ele diz naquilo que foi o trabalho mais cansativo de toda a vida dele. Ele odeia ler esses 3 malditos livros do Eugene Düring. Lê tudo, faz anotação de absolutamente tudo, faz crítica
a movimento dos planetas, segundo Eugene Düring, né, sobre absolutamente tudo, ele tem que encontrar as inconsistências, e o Düring é muito ruim, mas é muito ruim mesmo. Assim. Depois, vale a pena ler o Anti-Düring, porque o cara é muito ruim mesmo, assim, é uma enganação, assim, é um famoso falcatrua, assim, né? É uma enganação mesmo. E o Engels se presta a ler esses malditos 3 livros e responde num livro, o título hoje ficou conhecido como Anti-Düring, até aí a última edição em português da Boitempo já está só como Anti-Düring. Mas é uma coisa mais engraçadinha, assim, Eugene Düring, o cientista, Eugene Düring. E por aí vai, sabe? É mais divertido o título. E a maior parte do tempo do livro ele flutua entre o cômico e o quase grosseiro mesmo. Em alguns momentos ele não poupa o Düring. Então tá, é isso, ele lança essa obra, mas não bastava só mostrar que o Düring tem um sistema inconsistente. Ele precisava demonstrar o que de fato é o socialismo. Então, os 3 primeiros capítulos dessa obra, o Engels explica exatamente o que é, afinal de contas, o que é esse tal de socialismo que o Eugene Düring está fundando, de onde ele surgiu, para depois demonstrar justamente o quão enganoso ele é. E aí ele vai fazer, nos 3 primeiros capítulos, exatamente isso que nós lemos. Então, o que a gente leu, né, é um panfleto extraído dos 3 primeiros capítulos dessa obra que hoje ficou conhecida como o Anti-Düring, que o Engels consegue lançar em 78. Tá, então, uma vez lançado a obra inteira, num dado momento, né, um socialista bastante importante na França, né, o Paul Lafargue, que depois vai ser, nesse período já é genro do Marx, né, se casa com uma das filhas do Marx. Ele é de origem caribenha, se não me engano ele é cubano, mas já está radicado na França, enfim, é um baita revolucionário. E nessa época é deputado em Lyon. Nessa época os deputados tinham, né, um deputado do movimento socialista, né, ele tem uma participação muito grande nos movimentos dos trabalhadores. Então o que ocorre? Justamente para fazer um processo de formação com esses movimentos trabalhadores, né, e não ficar numa crítica moral do que está acontecendo, o Eugene Düring diz o seguinte: olha aí, sabe esse livro que meu Deus, o Düring nunca falaria isso. O Düring depois tenta responder e se atrapalha, até que uma hora ele desiste. O Paul Lafargue diz para o Engels: olha, Engels, sabe esse livro que tu fez para o Düring? Então, esses primeiros capítulos eu estava pensando em a gente separar, fazer um panfleto e distribuir para os movimentos dos trabalhadores aqui na França. Topa. O Engels topa. Fez algumas poucas edições, eles montam o panfleto, e isso é distribuído na França nesse contexto. O texto é tão bem recebido pelo movimento dos trabalhadores que começa a receber traduções meio espontâneas, que depois o Engels mesmo assume. Né? Então vai ter, a primeira tradução, na verdade, é francesa, é do Lafargue. Né? Depois ele vai ser editado na Alemanha, que é o idioma original. O que a gente conhece como Anti-Düring vai ser lançado num jornal como o daqueles, o Avante, né? Se chamava Avante, mas era em Leipzig. E depois vai receber outras traduções, enfim, vai continuar sendo editado pelo Engels enquanto ele está vivo. Só na década de 90 ele vai ser traduzido para o inglês, né, pelo próprio Engels, que então vai fazer esse prefácio, né, que a gente leu, né, que é um prefácio um pouco mais denso. Né, o Engels está debatendo no contexto da década de 90, já com os ingleses. Tá, beleza. O que o Engels, né, já começa a comentar conosco já no prefácio? O Engels nos traz uma base importante, que é, né, o que a gente geralmente vê, assim, o método em Marx, é o método materialista histórico dialético. E aí, o que isso quer dizer? É a abstração do real, né, para depois voltar para o concreto, sabe? Isso diz muito pouco, né? Isso geralmente se mistura com o método científico. Né? Isso não é o original do Marx, né? Isso não caracteriza propriamente, né, Marx e Engels. Né? Então, assim, a primeira coisa que Engels vai demonstrar é que o materialismo é um fundamento do socialismo em geral, não é um fundamento do marxismo. E aqui a gente já situa coisas importantes. Né? O movimento socialista tem várias correntes, dentre elas tem o marxismo. Então, marxismo e socialismo não são sinônimos.
E o que acontece? Bom, lá pelo século XII, XIII, né, o que tá, vamos lembrar do que o Mateus nos falou no primeiro encontro, né, o que está acontecendo na Inglaterra, aquele afastamento de Roma, enfim. Na Inglaterra está se desenvolvendo outras formas de produção de riqueza que se descolam pouco a pouco do feudo, né? Que são o quê? Que são manufaturas domésticas, basicamente. E o que ocorre nessa necessidade de produção de riqueza, né, fora, né, da riqueza da terra, fora da riqueza do feudo? Senão uma necessidade imanente de produção mais eficiente, de melhor uso dos materiais, enfim, vamos pensar coisas que vão acontecendo nesse momento, né? Descoberta de muitas leis da natureza. E aí, vamos pensar assim, ó, ingleses, a partir do século XII, o que aconteceu no mundo em geral, na ciência? Bom, a gente vai ter Francis Bacon, né? Um grande filósofo da Revolução Científica, inglês, Isaac Newton, Hutton, né, que vai dar origem à geologia moderna, que é escocês, mas que é na Grã-Bretanha. Vamos ter também, por exemplo, William Watt. Então, boa parte da ciência nesse período se desenvolve casualmente, e não é casualmente, né, isso é um tom irônico, na Grã-Bretanha. Por quê? Porque existe uma necessidade econômica naquele momento de descobrir as leis da natureza para desenvolver uma nova forma de produção da riqueza, que não é ainda propriamente capitalista, mas é uma forma de riqueza que precisa ter um domínio, um conhecimento das leis da natureza. Exemplo disso, Darwin. Darwin não revolucionou nada nesses sistemas de produção. Sim, sem dúvida alguma, mas é um exemplo, né, evidente, né, um coroamento do que é a compreensão das leis da natureza a partir da matéria. Então, não, assim, esse coroamento da ciência acontecendo na Grã-Bretanha é justamente porque está acontecendo isso, né? Uma produção de riqueza que precisa dominar a natureza. O Engels vai dar um destaque, mais de uma vez na vida, por exemplo, ao Watt. Por quê? O Watt é o cara que descobre, né, que a energia térmica pode se transformar em energia cinética. Né? É possível, por exemplo, ter uma máquina a vapor, motor a vapor, e, portanto, um trem, e tudo isso vai se desenvolver a partir disso. Né? Então, isso é materialismo, de fato. Então, o materialismo encontra o seu berço nas ilhas da Grã-Bretanha por uma série de fatores. E um deles é uma necessidade econômica de desvendar as leis da natureza. Então, é na Inglaterra que nós temos, na Inglaterra em geral, não, na Grã-Bretanha, né, toda aquela parte não continental da Europa Ocidental, né, que vai se desenvolver essas grandes ciências, porque lá é um espaço em que a humanidade precisa desvendar essas leis. Né. Voltamos à Mesopotâmia e a sua lei geral do juro. Né. Se houvesse empréstimo a juro, existiria uma lei geral do juro, como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra. Então, é uma necessidade humana que implica, né, o desenvolvimento da ciência, da filosofia em geral. E isso vai acontecer a partir do século XII, né, na região da Inglaterra, e aí esses exemplos da ciência são muitos, justamente porque existe uma necessidade disso. E a gente pode ver também outros desenvolvimentos científicos que não são necessariamente natureza, né, física. Né? Por exemplo, Locke, Hobbes, não à toa são todos também ingleses. E a gente vai observar algumas coisas, por exemplo, Hobbes vai defender o absolutismo. Meu Deus, que crime. Bom, o que o Hobbes está defendendo, na verdade, é uma união entre, né, o rei, né, o primeiro estado, com as classes, né, que fazem, né, um movimento mercantilista, que vai dar origem depois à classe capitalista, contra o resto da aristocracia. Então, o absolutismo é o seguinte: o rei não tem que dar ouvido para o resto da aristocracia. Na França, chamaria de primeiro estado e terceiro estado contra o segundo estado, né, a aristocracia em geral. Então, vai ter, então, tem vários contextos que vão se desenvolver, enfim, inclusive isso que depois vai dar, né, origem a muitas das ciências sociais e tal. Enfim, isso tudo está acontecendo. No entanto, os ingleses não desenvolvem uma parte, e aí também o afastamento de Roma vai comprometer,
é que esse materialismo inglês, que fica limitado a essas disputas econômicas, que vai se arrastar, né, mais ou menos do século XII até o século XVIII, mais ou menos, ele tem um limite muito grande, que é justamente a carência de um pensamento dialético. Então, quando esse pensamento e todas essas descobertas, esse acúmulo de conhecimento humano, materialista, que a gente vai, desde Francis Bacon, até passando por Adam Smith, não, Adam Smith é um pouco depois, passando por Hobbes, Locke, enfim, ele vai encontrar um local, de fato, para prosseguir esse desenvolvimento, quando encontra condições sociais para um desenvolvimento social. Opa, peraí, isso aí é um jogo de palavras. Não. O que acontece aqui no continente europeu, na França, o desenvolvimento de uma nova forma de produção da riqueza fora do feudo tem um outro caminho bastante diferente. Aí a gente observa como se dá a passagem do feudalismo para o capitalismo na Inglaterra e como se dá a passagem do feudalismo para o capitalismo na França. São movimentos completamente diferentes. No geral, a gente tende a atribuir um poder até maior à famosa Revolução Gloriosa e tal. Mas não, né, Matheus? A Revolução Gloriosa não é tão importante assim para a passagem do feudalismo para o capitalismo. Isso é super exagerado. Papel do Cromwell e coisas do gênero. De fato, quem tem uma necessidade de descobrir as leis de desenvolvimento da sociedade para dar esse salto são os franceses, onde é muito mais complexa essa disputa entre o que vai dar origem aos capitalistas e o poder feudal mesmo. E aí a gente pode pensar um bom exemplo desse pensamento na França. Por exemplo, vamos pensar no seguinte, nem vou chegar ainda nos iluministas e tal, vamos parar no que a gente chama de enciclopedistas, que são pessoas que justamente vão beber dessa fonte materialista inglesa. Bom, os enciclopedistas a gente pode pensar não pelos enciclopedistas em si. Vamos pensar no seguinte exemplo. La Fontaine. Fábula, aparentemente, história de criança e tal. Bom, eu não posso precisar, né, mas eu diria que pelo menos 3/4 das fábulas é só o seguinte, ó, tirem a cabeça do rei. É basicamente isso. A gente pegar a história lá do leão e do burro, é isso. Mas a mais clássica de todas é justamente a história que ele não lhe é original, que ele adapta do Esopo, que é a cigarra e a formiga. A cigarra e a formiga é uma das fábulas mais revolucionárias da história da burguesia. Que é a cigarra, trabalha, quer dizer, a formiga trabalha, a cigarra canta, né? Quando chega o inverno, a cigarra bate na porta do formigueiro, diz, gente, eu vou morrer de fome, tal, não sei o quê, e aí a formiga dá aquela resposta, né, famosa assim, olha, dona cigarra, tu cantou o verão inteiro, agora no inverno tu vai dançar. Fecha o formigueiro e deu para a cigarra, né? E aí, isso não é uma história de criança, né? Você está dizendo o seguinte, nós, as classes que produzimos a riqueza, burgueses incluídos, não vamos sustentar vagabundo da aristocracia, morram. Esse desenvolvimento acontece por uma necessidade dos franceses. No entanto, esse desenvolvimento vai ter um certo limite que, quando ocorre, a passagem dos enciclopedistas para os iluministas, e aí os iluministas têm várias passagens, muito semelhantes a Cigarra e Formiga, sobretudo em Diderot, né? Diderot é o cara que ficou famoso, o sossego vai acontecer, quando enforcar o último rei nas tripas do último padre, né? Isso é um revolucionário burguês que disse, tá? Só que, assim, a Revolução Francesa ela encontra um limite. A gente sabe qual é o limite, o Matheus também nos lembrou, né? No encontro anterior, que é a propriedade privada. E a propriedade privada, ainda que tenha tido um momento ali de tensão no período de terror do Robespierre e tal, sobretudo com Babet, inaugura ali um período de tensão muito grande, que vai dar origem a uma palavra interessante, que é a Revolução Social. E aqui nós temos a origem terminológica do socialismo. Ou seja, levar adiante a Revolução Francesa, aparentemente traída, que encontrou um limite, que não pôde realizar a liberdade, a igualdade e a fraternidade prometida, justamente por ter esse limite da propriedade privada, que tem que ser contrastado.
Então aqui nós temos, né, origens importantes para o movimento socialista, que são justamente o materialismo e a dialética, né? Lembremos, geralmente a gente, né, reduz o método marxista ao materialismo dialético, ao materialismo histórico dialético, ainda que não exista dialética sem história. Mas isso aqui é um fenômeno que a gente está vendo no final do século XVIII. Então, é uma trajetória gigantesca que vem lá do século XII até o século XVIII, no desenvolvimento do materialismo e da dialética, que foram indispensáveis para as revoluções burguesas, tanto a clássica na França, né, de cortar cabeças, quanto o acordão com o STF e tudo da Inglaterra. Então, tá, o que ocorre? Tá? Então, temos aqui um contexto de uma nova sociedade em construção, a sociedade, né, do modo de produção capitalista. E ela apresenta para a gente uma série de problemas. Porque se, por um lado, ela não nos entrega, né, aquela liberdade, igualdade e fraternidade prometida, e alguns já identificam, a propriedade privada é um limite disso, ela também passa a construir uma produção de miséria que é assustadora e que não existia anteriormente. A gente sabe que tem muito a ver com o movimento aquele de cercamento dos campos, enfim, mas as pessoas começam a conviver com um mar de miseráveis. É quase o Walking Dead, assim. Do nada começa a surgir, né, um mar de miseráveis. E aqui nós, de fato, chegamos no texto, né, que é o item 1, chamado As Origens do Socialismo, enfim, né, que vai falar, de fato, das origens do socialismo. E o Engels vai nos presentear com uma afirmação que vai ser muito cara para a gente. Ele vai dizer o seguinte: o socialismo enquanto reflexo na mente humana. Isso é a teoria do reflexo, uma coisa que, ao que tudo indica, o Engels já desenvolvia antes mesmo de conhecer o Marx. Aquele primeiro texto que ele manda para o Marx, que o Marx vai chamar de manuscrito genial, já tem a teoria do reflexo. Né? Ele identifica a economia política inglesa, né? A gente está criticando muito mais o Marx, mas a gente pode falar também do Adam Smith, David Ricardo, enfim, como um reflexo do ponto de vista capitalista de como se produz a riqueza. Então, assim, o Engels, antes mesmo do Marx, já trabalhava com a ideia da teoria, que a gente chama de teoria do reflexo. Então, tá, o socialismo é um reflexo na mente humana de desigualdades no mundo. Ou seja, os seres humanos estão vendo, né, esse crescimento da miséria pós-revolução francesa, principalmente, mas também na Inglaterra, e passam a pensar formas de resolver esse problema. Mas como, né, as primeiras formas de resolver esse problema são pensadas? Né? Acabamos de virar a página da história de um modo de produção para outro. E aí se pensa, né, de uma forma terminal, assim, uma teoria final que vai resolver tudo, basta fazer tal coisa. Então se pensa no mundo ideal, se pensa em utopias. Utopia, para o Marx e para o Engels, nunca foi uma palavra muito boa, né? Foi uma palavra com uma conotação até um tanto quanto negativa, né? Porque ela foge da ciência. E aí, 3 deles vão ser destacados pelo Engels nesse texto. E olha só que interessante, 3 pessoas, né, um francês, que na verdade é suíço, mas mora na França, e um inglês, vão pensar no mesmo período em saídas utópicas e terminais para o mundo. Né? Então vejam como se pensa aqui que a teoria é algo originado da cabeça de alguém, quando na verdade ele é só um reflexo de uma contradição da própria sociedade. Então tá, tudo isso vai acontecer no início do século XIX. 1800 é onde tudo vai acontecer. E é assim, nos primeiros anos. Né? O primeiro deles que o Engels destaca, o primeiro deles é o Saint-Simon, que é o que o Marx e o Engels, né, ainda que respeitem os 3 utópicos, são os que eles dão menos consideração, assim, visível. Até porque realmente é o menos desenvolvido de todos eles, né, do ponto de vista filosófico. Então, lá por 1802, se não me engano, o Saint-Simon publica uma série de textos que depois vão ficar conhecidos como Cartas de Genebra. E aí ele vai apontar algumas coisas, tá? A partir justamente de todo esse acúmulo de séculos de conhecimento humano. A sociedade, ela tem um antagonismo, bem dialético, né? Existe uma disputa entre contrários. Quem são os contrários? Né? Cigarro e a formiga. Trabalhadores e não trabalhadores. Só que o Saint-Simon diz o seguinte, Saint-Simon tá ali na França, né? Viu o período do terror do Robespierre.
O que ele vai dizer mais ou menos seria assim, os descamisados são muito exaltados. Ou seja, existe um antagonismo entre aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham, mas uma parte dessa galera que não trabalha é um tanto quanto revoltada demais, é um pouco perigosa. Então, os descamisados são muito exaltados. E aí ele pensa o seguinte, tá, mas como então a gente resolve esse problema justamente desses descamisados, né? Tá chovendo miserável aqui na porta de casa, uma parte dessa sociedade não faz nada, rigorosamente não trabalha, é por causa deles que está tendo tanta gente miserável, está na hora daqueles que trabalham se unirem. Mas assim, deixa os descamisados no cantinho, eles são perigosos. Então, o mundo ideal seria uma unidade entre os cientistas e os industriários. Por quê? Porque os cientistas, e aqui o Saint-Simon se inclui, vão pensar os grandes problemas da sociedade, vão desenvolver a técnica, enfim, vão pensar em gestão social, produção da riqueza, teoria. E os industriários são aqueles caras que vão transformar esse conhecimento em coisas práticas, em benefícios, né? Pesquisa de base e pesquisa aplicada. Né? Simon já pensava nessa unidade. Né? A gente vê como isso não é tão novo, né? E aí o que acontece? Bom, mas assim, eles estão em posições diferentes da sociedade. Como é que a gente unifica eles? E aí tem uma resposta. Tá? Eu ri, eu ia dizer para ninguém, mas eu ri. É o amor. Mas não é qualquer amor, é o amor fraterno. Então, o amor fraterno vai unificar cientistas e industriários pelo bem comum de todos, e não vai ter mais esse bando de vagabundas, cigarras, a gente vai fechar o formigueiro para elas. Só que esse amor fraterno, né, depois vai ser uma espécie de novo cristianismo, enfim, ele vai para todos os terrenos possíveis, assim, ele é bastante hierarquizado. Né? A gente viu que é um grupo de abnegados, que vão pensar no bem comum, inclusive para aqueles que não têm condições de pensar, até porque são muito revoltados. Né? Lembremos, os descamisados são exaltados. Não é exaltados assim de, vamos torcer por eles. Não, eles são um pouco bravos. Tá? Então a gente pensa por eles, mas assim, abre o olho, eles são um pouco nervosos. Tá? Cuidado, cão bravo. Então, é mais ou menos a partir desse novo cristianismo que se desenvolve toda essa sociedade ideal no Saint-Simon. Pessoas com uma grande capacidade e um amor fraterno pela humanidade, vão salvar todos nós. Bom, hoje é bastante ingênuo, assim, nessa época tinha muitos desenvolvimentos, né, nisso. Um pouco antes do Saint-Simon, né, Fourier já estava pensando nessas contradições, né, nisso que o Saint-Simon aponta, dialeticamente falando, né, como um antagonismo entre quem trabalha e quem não trabalha. Isso aqui já tem os primórdios da luta de classes. Né? Um pouco antes disso, Fourier já tinha uma concepção também de antagonismo social como origem, né, de todas essas questões, sobretudo a miséria, era o grande problema. Né? Só que o Fourier só vai publicar em 1808. E olha só, o Fourier vai bem longe. Assim, eu tenho, não sei se o Marcos concorda comigo, se não concordar, não tem problema, é uma mera hipótese. Eu tenho uma hipótese de que o Engels gosta muito mais e que o Marx gosta muito mais do Fourier. É só uma hipótese, tá? Não sei porquê, assim, sabe? Mas pelo que eles falam, parece um pouco disso. Mas olha só, o Fourier vai dizer o seguinte, a humanidade se divide em 4 períodos históricos. Né? Dialética é sempre história, né? Ele vai chamar o primeiro de selvagismo, o segundo de barbarismo, o terceiro de patriarcado e o quarto de civilização. Peraí, que momento é cada um deles? Bom, o selvagismo é o que hoje, né, no marxismo se chama enfim, ficou um pouco arcaico, né, de comunismo primitivo. Né? Ou seja, aquelas sociedades que a gente poderia chamar de, muitas aspas, de pré-históricas. Né? Então, esse é um período de selvagismo. Né? Não existe Estado, não existe lei, enfim. Mas as pessoas são razoavelmente livres. Enfim, tem das suas questões. Essa sociedade vai ser suplantada pela sociedade bárbara. E a sociedade bárbara não são aqueles bárbaros lá que derrubaram Roma. Né? A sociedade bárbara é, inclusive, a própria Roma. Né? É o período escravagista. Poucas vezes não seriam tão bárbaras quanto o escravagismo. A sociedade do barbarismo vai ser superada pela sociedade patriarcal. E aqui é interessante destacar que ainda no tempo de Marx, a sociedade patriarcal
era como se chamava o que a gente chama hoje de sociedade feudal. Por quê? Porque sociedade feudal, né, existe uma pessoa que é dona de todo o território, que é o rei, né, que, ainda que passe títulos, né, para conde, visconde, barão, por aí vai, né, que são responsáveis por cuidar desse território que é do rei, ele é proprietário de todo o território e ele passa em linha sucessória para um outro filho, ou seja, o pai passa para o filho, e é pai para o filho, então é pai mesmo, sempre de pai para filho. Então, uma sociedade do pai, patriarcal. Até esse momento, né, quem de fato vai superar esses termos são justamente Marx e Engels, né, que vão superar pelo modo de produção feudal. Tá, então tá. E essa sociedade vai ser superada e suplantada pelo que o Fourier vai chamar de civilização. Que é o quê? A sociedade é o que a gente conhece como sociedade civil, ou seja, uma sociedade que tem um Estado organizado nesse sentido. Tá, então, nesse momento, a sociedade civil aqui é bem diferente do que a gente conhece como sociedade civil, por exemplo, a partir de Gramsci, são coisas bem distintas. A sociedade civil era como era chamado o que hoje a gente conhece como modo de produção capitalista, que de fato quem difunde esse termo são Marx e Engels. Mas, por exemplo, em Hegel ainda se fala na sociedade patriarcal e sociedade civil. Então tá, são esses 4 momentos. Como um modo de... Não, de modo de produção é um termo marxista. Como uma sociedade vai ser superada por outra? A partir das suas próprias contradições internas. Em toda a sociedade existe uma contradição chave. E essa contradição, ela é resolvida eliminando, superando aquela sociedade por uma coisa nova, um movimento dialético, né, clássico, né, a dialética dos gregos antigos já, né? Como uma semente se realiza? A semente se realiza quando deixa de ser semente e vira um broto. Como o broto se realiza? Quando deixa de ser broto e vira árvore. E por aí vai. Então é isso que o Fourier está trabalhando com uma dialética que o Engels vai destacar, assim, depois do Hegel, o melhor dialético. E o Engels era um baita dialético, e o Marx, então, nem se fala. Mas, assim, é esse nível de operar com categorias filosóficas muito complexas que o Fourier tem e que o Marx e o Engels sempre destacam. O Fourier é um grande dialético. Então, ele já apresenta essa sucessão de sociedades. Se a gente lembrar lá no Manifesto Comunista, quem leu, Marx e Engels pegam ideias muito semelhantes, né, de uma sociedade ser superada por outro modo de produção, enfim. Ainda que o Fourier não pegue a ideia do modo de produção, ele vai dizer que uma sociedade superada por outra a partir da resolução de uma contradição pela outra. Então tá, o que importa é qual é a contradição da civilização. Esse é o ponto. E aí o que acontece? Bom, Fourier, para falar da contradição da civilização, vai dizer assim, tá, por que a civilização superou, né, a sociedade patriarcal? Porque ela resolveu a sua grande contradição. Qual era a grande contradição? A sociedade patriarcal é uma sociedade, né, fundada no poder do pai, de um pai, né, o rei, e sem a mínima liberdade para as pessoas. Mas liberdade do quê? Bom, por exemplo, a gente tem que lembrar que na sociedade feudal não existia liberdade de domicílio. É o que às vezes a gente esquece, que isso é uma das grandes conquistas do capitalismo. Poder sair da própria terra, poder morar em outro lugar. Libertou, né, os trabalhadores, né, aqueles que produzem a riqueza, né, do trabalho servil, que também, né, dependendo do tipo de contrato, tu passava a geração, né, para a propriedade da terra, uma coisa terrível. No entanto, essas superações dessas limitações de liberdade vinculadas à terra vão gerar uma outra contradição, que é bombástica, que é justamente um nível de miséria sem igual. O Fourier vai apontar que essa passagem de uma sociedade para outra sempre tem como elemento crescente a miséria. Ou seja, a miséria sempre esteve lá. Só que é só na sociedade civil, só na civilização, como ele chama, que essa miséria se torna a contradição central da sociedade. Então, se a miséria é a contradição central da sociedade, é isso que nós temos que resolver. E aí o Fourier diz, olha, gente, aconteceu anteontem a passagem da sociedade patriarcal para a civilização. A Revolução Francesa em 1789. Ele está escrevendo em 1808, acabou de acontecer. Foi realmente anteontem. Mas ela já chegou no seu limite.
A civilização já não tem mais condições, já é explosiva demais. Esse elemento central, essa contradição central, que é a miséria, ela tem que ser resolvida. E aí, deixa comigo que eu resolvo. E aí, Fourier vai ter uma grande sacada. Que é o quê? Bom, a gente tem que eliminar os sujeitos, aqueles que não trabalham. As pessoas não podem mais trabalhar obrigadas, né? Não pode ser esse mar de sofrimento a produção da vida humana. Então, as pessoas têm que trabalhar com prazer, felicidade e amor. Né? Mais uma vez a gente chega no amor. Mas o amor do Fourier é bastante diferente do amor do Saint-Simon. Sobre todos os aspectos. Então, essas pessoas elas vão se reunir numa cidade ideal. Essa cidade ideal é chamada de Falanstério. Falanstério é uma grande cidade, né? Toda ela racional, toda ela pensada, com divisão, né, de elementos produtivos, de residência, enfim, é toda ela racional mesmo. Ninguém pode não ter uma casa, ninguém pode não ter trabalho. Né? Então ela tem um limite de pessoas para comportar, enfim. E no falanstério, cada um vai fazer aquilo que ama. Então, assim, vou entrar no falanstério XYZ. Gabriel, o que você sabe fazer? Eu sou ótimo na roça. Beleza. Faz isso com amor? Faça isso com amor. Pode contar comigo. Vou fazer isso por amor, vou me realizar ali na roça. E o que eu vou produzir não me pertence. Estou fazendo isso por amor, isso é para a sociedade. E, então tá lá, os gêneros alimentícios que eu produzi são de todos. Da mesma forma que é de todos, né, o trabalho de fazer botas do Matheus. Então eu pego as botas que o Matheus produziu, o Matheus pega o alimento que eu produzi, por aí vai. Então, a série é uma sociedade harmônica em que as pessoas fazem a coisa com amor. Né? E esse amor é um amor que mais ou menos conversa com um amor sexual. Inclusive as pessoas, né, no falanstério não existe casamento monogâmico, por exemplo. E aí um dos principais avanços dele, sem dúvida alguma, é pensar na liberdade sexual feminina. Isso é muito avançado. No início do século XIX, alguém pensar o que Fourier pensou é absolutamente sem igual. Então é isso. Então as pessoas vão encontrar prazer sob todos os seus aspectos e um prazer amoroso mesmo. Né? Então já sei como fazer. Já sei que a produção é coletiva, que as pessoas fazem as coisas espontaneamente porque querem, por amor, né, que ninguém é propriedade de ninguém, inclusive as crianças não são propriedade dos seus pais, o que também é muito progressista. Né? E aqui também elimina algumas contradições, como, por exemplo, a contradição cidade-campo. Uma vez que no falanstério se produz absolutamente tudo. E aí Fourier vai demonstrar que a ideia dele está certa. E aí ele se passa, gente, a fazer cálculo. Cálculo de tudo. Cálculo de engenharia, de arquitetura e cálculo financeiro. E aí ele chega a uma conclusão de quanto dinheiro ele precisa para construir um falanstério. Eu não tenho precisão desse dado, mas é alguma coisa como, sei lá, 100 mil francos. Eu não consigo nem imaginar quanto é esse dinheiro hoje em dia. Mas aí o Fourier já sabe como funciona, já sabe quanto custa, já sabe como fazer, sabe tudo, é só seguir a ideia. Só que ele precisa desse dinheiro. Né? E aí o Fourier, né, lança o seu Apoie-se, a vaquinha online, qualquer coisa do gênero. E para demonstrar que ele pode fazer isso, ele descobre quais são os dados médios, o quanto se estima que existe em caridade na França. Ele descobre que os franceses, em média, anualmente doam mais de, vamos dizer, 100 mil francos por ano, por exemplo, para a igreja, para ações caridosas. Né? E o Fourier diz, gente, é o seguinte, vocês podem ficar doando para né, para esses elementos de caridade, né, sublimando a culpa de vocês, para uma coisa que não vai resolver, que vai dar um dia a mais de vida. Ou vocês podem fazer aqui, né, curtir o meu Apoia-se, minha vaquinha online, e deixa que eu resolva esse problema. Se vocês quiserem, inclusive, vocês podem vir para o Falanstério, porque lá, né, o amor e o prazer estão garantidos. Então né, chega nesse nível de detalhamento, e como não tinha, né, um site ainda para ele receber esse dinheiro, ele não tinha Pix, ele diz o seguinte, ele anuncia publicamente, olha, eu vou ficar todos os dias na minha casa, entre 5 e 5 e meia, né, sentadinho na minha cadeira, lendo meu jornal, né, senhor caridoso, só bater. Não precisa doar 100 mil francos, doa o que pode. Né? Quando eu chegar a 100 mil francos, primeiro falando sério, tá pronto, pode confiar, não precisa de dinheiro, então, o Fourier não precisava de muito dinheiro mesmo, não era golpe, tá?
E aí, o que acontece? Aí ele fica lá, né, no Pix dele, na cadeira dele, esperando entre 5 e 5 e meia. Por sorte, por muita sorte, o Fourier foi um dialético do nível do Hegel. Sabia, né, que as coisas só existem porque se transformam, e sabia também que iria morrer. Né? Porque se não fosse morrer, poderia dizer assim, olha, ajustem os relógios. Né? Vão até a casa do Fourier, que entre 5 e 5 e meia ele vai estar lá, porque até hoje ele vai estar lá, e até hoje ele não recebeu um centavo. E essa é a história triste dos falancérios do Fourier. Ainda que tenha existido experiências de falancério aqui em Santa Catarina, por exemplo, teve, patrocinadas pelo Dom Pedro, né, experiências de falancério. Mas aí é outra história. E por fim, né, o Engels nos presenteia com a análise dele do Owen, que é evidente, né? Vocês comentaram que é o que ele mais gosta. Mas enfim, é porque tem ali uma questão de identificação também, e tanto que o Owen era um cara muito porreta. Tá? Lá para o 1800, o Owen vai trabalhar, né, e é trabalhador mesmo, né, numa fábrica de algodão, casualmente, o que produz a família do Engels, na Escócia, né, e aí é aquele negócio, né, o Owen é um cara trabalhador, ele vai de gerente a sócio, de sócio a proprietário, por aí vai, né, o esforço dele é presenteado. Só que o que acontece? O Owen sabe que toda aquela riqueza que a fábrica produz, e aquela riqueza que ele está vivendo, né, de gerente a proprietário, ele sabe que quem produz são os próprios trabalhadores, uma vez que ele é oriundo da classe trabalhadora. E isso causa um certo incômodo, porque o que acontece no entorno, né, onde os trabalhadores vivem, é um miserê desgraçado. E aí Owen começa a praticar atos de humanização mesmo do trabalho, e assim, no sentido honesto mesmo, né. Então, primeiras coisas que ele ia fazer é reduzir a jornada de trabalho. Então, nessa época, você trabalhava 12, 14, o Owen vai reduzindo até chegar a 10,5. Né? Manda embora. Lembra que a gente falou, né, no primeiro encontro, né, como é que era mais ou menos a produção de algodão. Né? A galera sentada lá na pedra, no frio, comendo algodão, aspirando algodão, pulmão enchendo, levando uma chicotada de vez em quando, não pode ir no banheiro. Né? O Owen elimina esses elementos, manda as crianças e as mulheres embora, né? Pelo amor de Deus, não vão ficar aqui. Ah, mas peraí, vamos morrer? Não, ninguém vai morrer, fica tranquilo. Os salários vão ser aumentados, né? Para que seja suficiente produzir a vida, né, do operário homem, da sua mulher e do seu filho. E posteriormente, inclusive, as crianças vão para a creche que a própria indústria vai financiar. E segundo consta, as crianças não queriam ir embora, porque elas adoravam a creche, enfim, é uma das coisas que o Owen mais tem orgulho de falar é justamente isso, né, que é um espaço de humanização, enfim. Por que o Owen está combatendo uma ideia, que é uma ideia que a gente vê, por exemplo, presente no São Simão, de que a classe trabalhadora é um bando de selvagem. Que é isso que se diz, né, quando se vê aquele miseredos, né, dos locais onde moram e convivem os trabalhadores, né, é prostituição, briga, jogo, é morte, por aí vai. Então se diz, são selvagens. E o Owen diz, não, eles não têm condições. Tem condições que a humanidade deles aparece, e ele dá condições. E aí o que acontece são coisas bem interessantes, que a fábrica dele começa, inclusive, a produzir mais. E aumentar, inclusive, né, a rentabilidade, enfim. E aí isso dá, inclusive, mais margem de manobra, mais margem de manobra ainda, né, para esse tipo de humanização do local de trabalho, enfim. E aí uma das coisas que o Owen se dedica a fazer é justamente a construção de vilas operárias, né, espaços minimamente higiênicos, né, e de convívio. E ao contrário do que se pensava, as vilas operárias, né, das fábricas do Owen são um local sem prostituição, sem briga, sem violência, enfim, não tem mais morte, não está acontecendo o que acontece nos outros locais de vida e convivência da classe trabalhadora. Né? E aí o que acontece? Essas condições humanizadas vão sendo bem sucedidas economicamente. E pensem comigo, tá? Vou fazer uma enquete aqui mental, né? Cada um responda. Como o Owen era visto por essa sociedade? Pelos demais industriários? O Owen era visto como, né, o subversivo? O Owen era visto como humanitário? O Owen era legal? Ou era uma coisa que tinha que ser obscurecida? Né? Em geral, a gente tende a pensar que o Owen era um cara muito mal visto.
Só que o Owen, gente, vou dizer um negócio para vocês, assim, o cara era um sucesso, amado, amado, assim. O Instagram dele já tinha verificado, tá? Ele fazia live na Twitch toda semana. Quando ele vinha no Brasil, ele ia na Tata Werneck, que era um sucesso de audiência. Tá? O cara deu show no Big Brother, foi no Jimmy Fallon. O cara era o sucesso, capa de jornal, isso de verdade, tá? Agora, trazendo para o tempo dele. Era isso mesmo. O cara ia para os Estados Unidos da palestra, fazer entrevista. O cara era pop, todo mundo adorava o Owen. E aí, o que acontece é que, bom, o Owen está fazendo isso, todo mundo adora ele, ele dá entrevista, todas as experiências que ele demonstra funcionam, porque, inclusive, as indústrias deles não têm nenhum risco de falência ou de prejuízo, pelo contrário, continuam tendo lucros, inclusive os lucros são maiores. Os trabalhadores dele não têm problemas clássicos dos trabalhadores, né, como as mortes prematuras por violência, o alcoolismo, essas coisas não acontecem. Inclusive, ele aumenta muito o contingente dele de trabalhadores, porque a indústria não para de crescer. E o que o Owen pensa, e o que o Owen fala é o seguinte, gente, é possível resolver esse problema. Vejam o meu exemplo, vejam o meu caso, sigam o meu exemplo. Só que assim, o pessoal curtia, compartilhava, comentava, né, clicava no sininho, mas ninguém fazia isso. Rigorosamente nenhuma fábrica adotava as formas de produzir humanizadas do Owen. E aí isso começa a incomodar um pouquinho o Owen. Isso é uma história que mais ou menos se desenvolve mais ou menos 20 anos, né? Então, assim, é uma vida dedicada a isso. E aí o Owen passa a radicalizar, então. Então, assim, se não vai pelo exemplo, vai pela força. E aí ele decide realmente o negócio fica mais sério, né? E ele passa a atuar junto com as primeiras formas de organização da classe trabalhadora. Então ele vai ao parlamento, ele exige leis, né? A proibição do trabalho infantil é muito importante, sem o Owen, né? Aliás, a partir do Owen, a proibição do trabalho, né, das mulheres nas fábricas também é uma coisa que o Owen é um importantíssimo interlocutor, justamente por ser industrial, ele é um cara que tem, né, livre fluxo no parlamento, ele fala no parlamento, ele chega a presidir uma sessão do parlamento, que é a sessão do parlamento que aprova a criação dos sindicatos. Assim, aí se torna realmente um cara importante, né? Ele ajuda a organizar os sindicatos, ele é fundamental para o desenvolvimento do primeiro grande movimento dos trabalhadores, que é o movimento cartista, que é o primórdio da petição online, né? O pessoal escrevia cartas para o parlamento pedindo a redução da jornada de trabalho, né? Que nessa época eles pediam a redução de 12 para 10 horas. Quando o Owen começou era 14. E qual era o argumento da classe trabalhadora? Na fábrica do Owen se mostrou que é possível trabalhar 2 horas e ainda assim a fábrica não vai à falência. Então, então esses exemplos do Owen serviram de exemplos para a classe trabalhadora e não para a classe burguesa. E aí o que vai acontecer é o seguinte, ó, os capitalistas, né, como o que ele produz é tecido, é algodão, né, pega o algodão, transforma em tecido, os capitalistas têm uma ideia que é o melhor argumento do capitalista, que é argumentar com o bolso. É o seguinte, ninguém compra tecido desse cara. E assim vai o Owen até a sua falência final, né? E essa é a história do Owen. Mas o que tem de comum esses três grandes, são três grandes personagens, são três grandes pessoas que sintetizam, né, elementos e contradições fundamentais da história da humanidade. É que todos eles veem no socialismo uma possibilidade de realização da humanidade, de realização daquela igualdade que não aconteceu no processo de revolução, né, burguesa. Então é um mundo igualitário, um mundo justo. E essa realização ela é fruto de uma mente brilhante. Pode ver, todos eles, cada um deles tem uma saída, um sistema completo já, fechado. E aí o Engels até brinca, olha, se o socialismo é fruto da mente humana, que pena que nenhum socialista nasceu há 500 anos atrás, porque a gente não precisaria ter passado por todos esses 500 anos de sofrimento da humanidade. Então não, o socialismo não pode ser fruto da mente humana, ele só pode ser um desenvolvimento histórico de contradições concretas. E aí, desenvolvimento histórico e contradição me lembra uma palavra, Matheus. Tu sabe qual é? Dialética, né? Pode É ser. dialética? É, né? Pode ser. Pode ser. Dialética, né? Talvez seja assim
um dos grandes problemas para nós marxistas. Afinal de contas, o que é a tal da dialética? É a negação da negação, afirmação, negação, superação, síntese de contrários. Nossa, se tivesse um Google marxista e a gente procurasse sinônimos para dialética, a lista seria enorme. E fala, e dificilmente a gente consegue entender isso. Não prometo para vocês que todos aqui vão sair entendidos sobre o que é dialética depois. Mas acho que a gente consegue simplificar um pouco mais as coisas. Não é todo esse bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa super elaborada. Como o Gabriel falou, não existe história sem dialética. A dialética está muito mais presente do que a gente imagina. A dialética não é algo abstrato. Né? Assim, boa parte, né, do que eu vou falar aqui, muito do que eu aprendi, né, sobre dialética, obviamente não foi diretamente com Marx. O Marx ele não tem nenhum tratado sobre a dialética. Né, ele vai sentar e falar, ó, isso que eu vejo da dialética. A gente acaba vendo, né, ao longo das obras, e acho que o texto que ele fala mais explicitamente sobre isso, e o método dialético dele, é o prefácio da segunda edição do Capital, que ele transcreve uma crítica ao Capital, o cara querendo criticar o Marx, e ele fala, é exatamente esse o meu método. Né? E aí que ele tem a famosa frase, né, que ele simplesmente pegou a dialética do Hegel e inverteu. A dialética estava invertida, ele colocou sobre os próprios pés, que é a base materialista que ele dá para a dialética. Mas de onde surgiu a dialética? Né? E aí, acho que é uma obra que, bem simples, ajuda bem. Essa aí eu já li e recomendo, que é o que é a dialética do Leandro Conder. Ele coloca exemplos muito bons para a gente entender o movimento, eu vou citar um daqui a pouco. E a dialética, pelo menos na filosofia ocidental, vai nos remeter aos gregos antigos. Não conheço os filósofos orientais, mas desconfio que se a gente for buscar, a gente também encontra a dialética em filósofos da antiguidade oriental. E, né, como vou partir da filosofia ocidental, né, vou partir dos gregos. Especificamente, um filósofo chamado Heráclito, que era aparentemente bem querido, né, pelos seus contemporâneos, né, que o apelido que ele ganhou era o Obscuro. Heráclito, o Obscuro. Por que Heráclito era obscuro? Porque ele era chamado de muito radical. Né? Era radical demais, assustava as pessoas. Né? Por que o Heráclito era radical? Porque ele falava que o mundo estava em constante transformação. O que explica o mundo são as transformações para o Heráclito. Né? Aquela discussão dos pré-socráticos, né, sobre qual o elemento primordial da natureza, né? Água, terra, vento, ar, né, ou fogo. O Heráclito não tinha a menor dúvida, é o fogo, porque está tudo se transformando. É o fogo que vai mudar tudo. Né? E é ele que vai desenvolver, né, essa conceituação de dialética, né, como a compreensão das contradições da realidade. Né? A realidade está em constante transformação, né, porque existem coisas que são contraditórias, entram em choque e isso gera um movimento. Os gregos não gostaram. Até que a gente vê em muitos filósofos gregos a dialética como a arte do diálogo. Em Sócrates aparece assim. E essa dialética do Heráclito, né, que o mesmo homem nunca se banha no mesmo rio 2 vezes, porque na segunda vez as águas são diferentes, o homem também já é outro, quase cai no esquecimento. Se não fosse, né, por Aristóteles. Aristóteles
vai ser um filósofo materialista e dialético. Então, né, ser materialista e ser dialético não é exclusividade do marxismo. É algo anterior, bem anterior. E como que a gente vê, né, esse materialismo dialético no Aristóteles? Pela visão que ele tem de ato e potência, principalmente. O que seria isso? Ato é aquilo que é. Potência é aquilo que pode vir a ser. Sim, Marx usa muito isso. Uma das palavras que a gente mais vê, principalmente no Capital, é potência. E aí ele não está falando da física. Ele está falando exatamente dessa possibilidade de vir a ser. Mas como assim? Vamos pegar um exemplo prático. Uma criança, né, um ser humano pequeno. É isso que ela é. Esse é o ato dela. Uma criança tem potência para ser um médico, um engenheiro, um professor. Potencialmente pode vir a ser isso. Uma criança jamais vai ser uma maçã. O que tem potência para ser uma maçã é uma semente de maçã. Se bem cuidada, pode vir a ser, no futuro, uma macieira, pega maçãs. Então, é assim, né, que o Aristóteles traz essa base material para análise da realidade e mantém a mudança, não tão radical quanto o Heráclito, mas, mesmo assim, ele observa as transformações também. Só que os gregos vão ter um problema do próprio período deles, né? Eles não têm como desenvolver muito a análise deles. Eles têm até uma visão do geral bem interessante, mas o específico eles não conseguem se aprofundar. Só a gente pegar a noção de átomo. Surge de dois filósofos, também materialistas, né, o Heráclito e o Epicuro. Né? Mas o que era a noção de átomo para eles? Provavelmente eles estavam numa praia, uma das belas praias gregas, né, aí eles viram, olha, sua mão está suja, né, vamos tirar. Olha, dá para ir tirando, né, toda essa sujeira até que sobra um único grão. Esse grão, né, em alguns casos a gente pode dividir. Eles falam, tudo deve ser divisível até chegar numa parte que não se divide mais, né? Átomo, né, sem partes, não partes. E isso era o máximo que eles chegavam. Alguns milênios depois, né, descobrimos que o átomo se divide. Prótons, nêutrons e elétrons. Depois tem os quarks, né? E se a gente for procurar mais artigos da área, a gente acha ainda mais coisas, né? Ou seja, o Heráclito e o Epicuro tinham uma visão do todo acertada, mas eles não tinham condições, né, de analisar tudo. Faltava um microscópio eletrônico. E isso, né, a falta de condições, né, de se aprofundar, né, na essência das coisas, vai levar, né, que a visão de mundo que vai predominar acaba sendo a metafísica. Né? O que é metafísica? De uma maneira bem geral, né? Aqui não é um curso Fundamentos da Filosofia, mas a metafísica fala, as coisas até se transformam, né, na superfície, mas a essência permanece a mesma. Né? Então, a metafísica acaba prevalecendo, superando a dialética, né, como uma visão predominante na filosofia, e isso acaba influenciando as ciências naturais e a própria história. Que a gente viu, né, que o Gabriel falou no começo, né, do materialismo inglês, um grande exemplo de uma visão metafísica, né, nas ciências. Você estuda somente a superfície, então, vendo a superfície, você consegue, né, desenvolver a máquina a vapor. A gente vai vendo o que a máquina a vapor tem de muito mais avançado que um tear manual. Quase nada. Né? As grandes transformações técnicas da Revolução Industrial, isso daí, voltando para o Hobsbawm, né, ele fala, nem se comparam com as transformações técnicas no continente, as transformações técnicas na Inglaterra, na Grã-Bretanha.
Eu não precisava. A prática já dava o conhecimento que você precisava para essas inovações técnicas. E, de certa forma, as ciências naturais se contentava muito com essa aparência. O Engels vai dizer, né, que é esse predomínio da metafísica, né, ele vai comparar com o predomínio do senso comum. Né? O senso comum tem validade? Tem na sua casa, nas palavras do Engels, não para a ciência. Né? Então, ajuda a explicar a aparência, nunca vai explicar a essência. E quem vai resgatar a dialética na filosofia, né, e permitir, inclusive, que a visão das ciências da natureza, né, voltem a ver esse movimento dialético, vão ser os alemães. Né? O Engels fala, né, a filosofia alemã resgatou a dialética para a filosofia. E, curiosamente, foi um pensador não dialético que abriu essas portas. Né? Foi o Kant. O Kant, a gente pode, sei lá, falar que é metafísico, talvez gnoseológico. Ele tinha muita questão, né, da razão, da inteligência como motor. Mas o Kant, ele vai trazer como uma grande inovação que exatamente pelo ser humano ser um ser dotado de razão, ser um ser dotado de liberdade, ele não assiste o desenvolvimento da história de forma passiva. Ele não contempla apenas o desenvolvimento da história. O desenvolvimento da história acaba sendo um desenvolvimento da própria consciência. Um ato que a gente pode dizer, que depois o Hegel vai usar, é um ato da autoconsciência. Né? E aí chegamos finalmente no Hegel, o grande dialético alemão. O Hegel, ele vai manter essa ideia do Kant, que o desenvolvimento da história é um desenvolvimento da consciência. Mas o que vai mediar essas transformações? Né? O que o Hegel vai trazer de elemento novo, né, como fundamento das transformações que a história passa, né, e vai se desenvolvendo? Eu vou falar, é o trabalho. Né? O trabalho é o elemento dialético que o Hegel apresenta na história. E por que o trabalho? E porque para o Hegel, o trabalho carrega consigo, né, os três aspectos de suspensão que a dialética tem. Putz, aí não está ajudando nada, né? Estou com uma cara de paisagem aqui. Agora vamos, então, para o exemplo do Leandro Konder, do que é dialética. O Leandro Konder, né, ele dá o exemplo do trigo, para a gente ver como o trabalho mostra esses três aspectos, né, da superação. Quais são, da suspensão, né? Essa suspensão dialética. Quais são os três aspectos? Negação, conservação e elevação. Isso que é a suspensão dialética do trabalho. Trigo. Né? Quando a gente quer fazer o pão, o que a gente faz? A gente moe o trigo para fazer a farinha. Então a gente nega a forma do trigo. Só que quando a gente faz a farinha, a gente só está negando a forma. Mas o trigo conserva muitos aspectos anteriores. Né? Por exemplo, o glúten. Né? Permanece mesmo quando o trigo é transformado em farinha. Então, ao mesmo tempo que a gente nega, a gente conserva. Quando a gente mistura com água, não sei, receita de pão, mas no fim, a gente eleva o trigo para uma outra forma. Então, o trigo, por meio do trabalho, né, ele é negado, ele é conservado e ele é elevado. E o Hegel, que ele não dá a receita de pão, né, nas obras dele, porque o Hegel escreve muitas vezes sobre censura, né?
Ele está dizendo, ele não pode dizer exatamente o que ele está pensando, mas ele vê que a maneira como a consciência humana opera na história é por meio do trabalho, né? O trabalho é a atividade, né, do ser humano que opera as transformações na história. Genial, é revolucionário isso, o Hegel coloca. Só que o Hegel tem um grande problema. Ele é idealista. Ou seja, como eu falei no começo, tudo isso é fruto da autoconsciência. O que é essa autoconsciência? O que é a consciência, aliás, né, para o Hegel? A consciência é o próprio ser. Nós somos a consciência. Né? Mas o espírito universal do Hegel, ele, a história dele é a história do nosso tempo. A gente pode, o Gabriel me corrige depois, se não concordar, mas a gente pode colocar que a origem desse espírito universal, né, o primeiro impulso, poderia ser algo comparado com o Big Bang. E a partir, né, do espírito universal que se aliena de si mesmo, né, não se reconhece mais de si, a história é o desenvolvimento de formas de ser desse espírito que vão se reconhecendo. Nós somos uma das últimas formas que surgem e a forma específica que se reconhece. Né? Então, Hegel vai falar, a lógica, a filosofia, a religião são formas que nós, que somos seres conscientes, que somos esse próprio ser, entendemos as leis gerais da história. Então, a explicação religiosa, a explicação científica, são formas que nós nos tornamos autoconscientes. Né? Já existia essa ideia e a gente, então, supera essa alienação, esse estranhamento com relação ao espírito. Né? Então, o que seria o desenrolar da história para o Hegel seria o fim dessa alienação. Né? Nós reconhecemos todas as leis, né, do ser. Né? Hegel prevê a superação, né, entre sujeito e objeto. Não teria essa diferenciação. O próprio objeto pensa a si mesmo. E isso traz um grande problema. Não só o idealismo é um problema, mas Hegel acaba colocando a sua visão de história como teleológica. Tem um fim da história. Se a gente supera a alienação, nos encontramos, né, com o ser universal e acabou. Isso é antidialético. Né? A dialética prevê um movimento. Dialética, a gente pode dizer, é um movimento. A história se movimenta. Um exemplo, eu lembro quando eu estava na graduação, quando eu estudava teoria da história, um dos textos que a gente estudava era ideologia alemã. E o professor falava, não, Marx era teleológico. Como assim? Ele prevê o fim da história. Então, não, ele prevê o início da história na ideologia alemã. Quando a gente superar as contradições do capitalismo, Marx fala, finalmente vamos ver a história, mas nada garante que uma sociedade socialista, uma sociedade comunista, não vá ter contradições. Quais contradições? Bom, somos materialistas, a gente não prevê o futuro. E isso fica a cargo das pessoas que viverem nessa sociedade. O nosso papel é entender as contradições no momento que a gente vive agora. E agora são as contradições do capitalismo. Tá, então se a dialética idealista tem esse problema, como a gente supera esse problema? Transformando ela materialista, uma dialética materialista. E o que seria esse tal de materialismo? Bom, é o pressuposto que o Marx usa para a gente pensar a história. Né? É o pressuposto materialista do Marx. Para fazer história, as pessoas têm que estar vivas. É isso. O primeiro ato histórico seria isso. Então, pensar
a dialética. De uma forma materialista, é pensar quais são as bases materiais pela qual a sociedade está produzindo sua vida. E aí Marx e Engels falam, isso nos dá mais um problema, porque a história é analisada até esse momento sob uma base idealista. Até grandes materialistas, como Feuerbach, só são materialistas quando eles não estão pensando a história. Quando eles pensam a história, eles pensam o ser ideal, eles não conseguem, né? Então, a gente precisa rever essa maneira de ver a história. Por quê? 1831 estoura a primeira revolução, primeira greve operária em Lyon. Em 1835, inicia o movimento cartista. Marx e Engels falam, ó, está acontecendo algumas contradições aqui, está acontecendo alguns movimentos importantes. Se a gente retorna para outros momentos, a gente percebe que a história da humanidade é a história da luta de classes. Né? O que movimenta a história não é simplesmente, né, essa ação humana do trabalho, mas o motor da história é principalmente as contradições que surgem ao se produzir a vida. Né? Quais são essas contradições? Na ideologia alemã a gente vê a base para pensar. Divisão social do trabalho, alienação, propriedade privada. São vários aspectos. Mas em cada momento histórico, eles vão perceber que se manifesta essa luta de classes de diferentes maneiras. E as revoluções são, né, o ponto máximo dessas contradições. Por isso que é necessário, né, se você quer ser materialista histórico, necessariamente você é dialético. Entender essa base material da produção da vida, que vai produzir contradições, a superação dessas contradições são o próprio movimento da história. Isso que o Gabriel falou, não tem como a gente ser dialético e não ser histórico. São coisas que estão muito próximas. O Hegel, né, ele foi dialético, foi histórico, só que ele não conseguia ver essa base materialista. Então, no fim, ele acabou criando uma teleologia. Ele matou a própria dialética dele. E aí entra o papel do socialismo. Né? Os dois filósofos apátridas... O Engels chegou a ser expulso? Não sei. Não, o Engels não. Então, esse filósofo apátrida com esse filósofo bem-nascido, por causa disso, não é expulso do país. O que eles vão dizer, né, sobre o socialismo? O socialismo é a expressão dessas contradições. E se a história da humanidade, a história das lutas de classe e as revoluções impulsionam essas transformações, é uma questão de tempo, né? A sociedade está produzindo miséria, né? Os utópicos já estavam vendo isso. A revolução vai acontecer. Em 1848, eles, inclusive publicam um manifesto comunista. E eles não tinham a menor dúvida. A revolução vai acontecer. O socialismo é a teoria dos trabalhadores e a gente vai fazer a revolução. Vamos mudar a história. Alguns meses depois, ou até menos, talvez semanas, inicia a Primavera dos Povos. A classe trabalhadora é derrotada, massacrada. Aí eles falam, putz, onde foi que a gente errou? Se já está dadas as contradições, tem uma classe revolucionária, né? Explodiu uma revolução, o que falta? Falta a gente entender qual realmente é a contradição dessa sociedade. E para a gente entender essa contradição, não vai ser a filosofia que nos vai dar esse ferramental. A gente tem um método de análise, a gente tem que aplicar esse método de análise. Para aplicar esse método, temos que ir para a economia. E o que eles descobrem na economia, Gabriel? Então, aqui Marx e Engels, de fato, né,
processo um momento de, vamos dizer assim, de supra-assunção do socialismo. Conservam muitas das coisas do socialismo prévio, mas dão um passo à frente, um salto sem igual, realmente. É algo novo que eles estão fazendo. Né? Até 48 eles não designam socialistas como Owen, Fourier, de socialistas utópicos. Né? Se a gente lembrar do manifesto, lá eles dividem em três, né? Socialismo, tem o socialismo conservador do Proudhon, enfim. Esse movimento é mais do fim da vida mesmo, quando eles colocam um movimento menos relacionado à posição política e muito mais relacionado à história. Por quê? Porque é utópico aquele socialismo que é incipiente. Né? E o socialismo moderno, sim, tem um caráter conservador, né? Se a gente pegar, por exemplo, o que é o Düring, né? E o que eles vão chamar de científico, porque o Marx e Engels sempre disseram que eram socialistas científicos, não se diziam marxistas. Né? Tá, ainda que nessa época já se chamasse de marxismo, né? Esse ponto de vista, né? Essa formulação teórica, né? Que Marx e Engels inauguram. Tá, mas olha só, para eles chegarem nesse momento, né, real, assim, de unificar o materialismo com a dialética, enfim, e compreender, portanto, né, o socialismo, a gente poderia dizer, na verdade, são uma união dessas três coisas. O Engels, nessa terceira parte do texto, né, que seria equivalente ao terceiro capítulo do Anti-Düring, ele vai nos dizer assim, final do, sei lá, segundo, terceiro parágrafo, ele retoma, né, sempre a tese da teoria do reflexo, e ele conclui esse parágrafo dizendo assim, então o socialismo moderno não é mais que o reflexo desse conflito material que ele falou anteriormente, na consciência, a sua projeção ideal nas cabeças, a começar pela classe que sofre diretamente com as consequências, a classe operária. Ou seja, né, isso tudo que nós estamos chamando de socialismo há quase um século, né, estamos em 1880, né, já é chamado de socialismo na passagem do século XVIII para o século XIX. Isso tudo, na verdade, é uma grande compreensão teórica que busca resolver uma contradição específica da sociedade capitalista. Então, o socialismo só pode dizer respeito a uma contradição própria da sociedade capitalista. Se não fosse, volta aquele argumento do primeiro capítulo. Que pena que ninguém veio com o marxismo antes da Roma Antiga, antes do Gengis Khan. Porque senão a gente resolvia tudo com o comunismo naquele período. Mas não, isso é inviável, né? Seria anti-histórico, antimaterialista, antidialético, enfim. Não, o socialismo só pode ser a possibilidade de resolução de uma contradição específica da sociedade capitalista. Então ele é um produto, né, em dados momentos marxistas vão chamar de subproduto, mas subproduto não é um bom termo, né? É um produto mesmo, necessário da própria sociedade capitalista, que existem várias formas de resolver essa contradição, várias mesmo. Né? O que a gente presencia são formas de tentar conter essa contradição, que é o que a gente chama de crise, né? É uma forma de conter as contradições da sociedade capitalista. A outra é o socialismo, né? Tá, então tá, isso inclusive tem pontos de vista, uma vez que tem classes em disputa, numa contradição, né, cada uma delas vai ter um ponto de vista. Então, o capitalismo se ancora no aumento da exploração da força de trabalho, enfim, e a classe trabalhadora, né, do seu ponto de vista, desenvolve o socialismo. Tá, então é isso, né, não é uma teoria de justiça, é uma teoria de resolver essa contradição do ponto de vista da classe trabalhadora. Da mesma forma que a gente poderia dizer assim, o que é os enciclopedistas e os iluministas? São os revolucionários burgueses. É uma forma de resolver aquela contradição que existe uma produção da riqueza mais eficiente que a produção da riqueza no feudo. E que vai culminar, né, em todos os desdobramentos da fábula da cigarra e da formiga. Então é isso, uma apreensão, um reflexo na mente humana das formas de resolver essa contradição. Uma das formas de resolver essa contradição era cortando cabeças, né, deixando a cigarra dançando durante o inverno, depois que cantou o verão inteiro. Então é isso, né? Toda a teoria é isso, né? Uma expressão do mundo real. É por isso o reflexo, não é um reflexo passivo. Né?
Outro exemplo, para não ficar confusão, teoria da gravitação é um reflexo? É sim. A mente humana descobriu quais são os elementos que explicam, né, o movimento da gravidade ou qualquer coisa do gênero. Não faz dela passiva. Né? O que faz dela ser certa é justamente ter aprendido essas determinações. E Marx e Engels vão chamar de seu socialismo de científico justamente por isso, porque busca aprender as determinações da sociedade capitalista, como Newton vai descobrir na gravitação, ainda que a gravitação tenha seus problemas, mas outros problemas que ela tem que resolver. Né? Para o nosso mundo ela funciona muito bem. Tá, então tá, chegamos nisso. Então já sabemos, né, segundo Marx e Engels, o que é esse bendito socialismo e o que é o socialismo moderno, né, onde se inclui, portanto, o socialismo científico, né, ou seja, o marxismo nesse perrengue todo, né. Então tá, sabemos que o socialismo é reflexo da possibilidade de resolver a contradição da sociedade capitalista do ponto de vista da classe trabalhadora e que, portanto, só pode surgir na sociedade capitalista. Então, o socialismo utópico ele é incipiente porque a sociedade capitalista é incipiente. Não podia, em 1820 ou em 1802, Saint-Simon ou em Fourier identificarem os elementos centrais da sociedade capitalista que não estavam dados. O Marx, por exemplo, com Saint-Simon, que é uma coisa quase ingênua mesmo, né? A ideia do novo cristianismo e tal, Marx e Engels são muito generosos com ele, coisa que eles não são com Feuerbach, que é um grande socialista, ou com o Proudhon, nem um pouco. Porque assim, depois de 1831, quando a classe trabalhadora entra em cena na história, tu tem uma concepção não científica do modo de produção capitalista, em que todas as contradições estão dadas, ou estupidez ou oportunismo. E não mais do que isso. E, diferente do Owen, de Saint-Simon e de Fourier. Não tinha como pensar um sujeito revolucionário na classe trabalhadora, uma vez que a classe trabalhadora sequer era sujeito daquela história. É a partir da greve dos trabalhadores da seda, na Moselle, em 1830-31, que vai gerar a rebelião de Paris em 32, que é o tema dos Miseráveis, do Victor Hugo. É a partir daquele momento que a classe trabalhadora, de fato, se torna sujeito da história. E é a partir daquele momento, portanto, que o socialismo pode, de fato, né, florescer, alvorecer na história. Tá, então tá, mas de onde vem essa contradição? Qual é essa contradição específica? É de fato essa miséria? Marx e Engels vão descobrir que essa miséria é uma forma de expressão da contradição. A contradição em si não é essa. Marx e Engels encontram duas contradições no modo de produção capitalista. E é legal que a gente vai ver nos primeiros textos que elas aparecem de uma forma ainda incipiente. Até chegar nisso que Marx e Engels chegou, levou 20 e poucos, não levou 20 e poucos anos, não, levou menos de 10 na real. Mas é que só foi trazido à pública mesmo no Capital em 67. Tá, então, o que são essas grandes contradições, afinal de contas, que o socialismo científico se propõe a resolver? Não é a miséria mais, não é a injustiça, não é a falta de amor, não é nada disso, né? As contradições são contradições materiais, concretas, historicamente desenvolvidas, específicas do modo de produção capitalista. E aí, Marx e Engels, para apresentar essas duas grandes contradições, eles vão nos lembrar uma coisa muito específica que a sociedade capitalista tem, que é um processo de socialização da produção. Então, ainda ali no princípio do capítulo 3, logo em seguida daquele trechinho ali que eu li, o Engels, né, faz um parágrafo dizendo em que consiste esse conflito. E aí ele responde, né, vou ler o inicinho. Antes de sobreviver a produção capitalista, isto é, na Idade Média, dominava, com caráter geral, a pequena indústria. Lembra lá que a gente falou do início do materialismo inglês? Está falando dessa pequena indústria, que não é uma indústria capitalista, né? Baseada na propriedade privada do trabalhador, sobre os meios de produção. No campo, a agricultura corria a cargo de pequenos lavradores, livres ou vassalos. Nas cidades, a indústria achava-se nas mãos dos artesãos. Os meios de trabalho, a terra, os instrumentos agrícolas, oficinas, ferramentas, eram meios de trabalho individual, destinados unicamente ao uso individual e, portanto, forçosamente mesquinhos, diminutos, limitados.
Mas isso mesmo levava a que pertencessem, em geral, ao próprio trabalhador. O papel histórico do modo capitalista de produção do seu portador, a burguesia, consistiu precisamente em concentrar e desenvolver esses dispersos e mesquinhos meios de produção, transformando-os nas poderosas alavancas produtoras dos tempos atuais. E aí, o Engels vai nos lembrar assim, quando surge, começa a se desenvolver uma forma tipicamente capitalista de produção, ou seja, uma produção a partir da socialização dos meios de produção, isso acontece enquanto ainda existem os pequenos produtores individuais. Né? Pequenos produtores individuais, né, são sujeitos que vivem nas bordas da sociedade feudal que produzem mercadorias. Né? O artesão é um bom exemplo. Um cara produz bota, sabe, para vender naquelas feiras, né, tipicamente feudais, enfim, em que os produtores do campo também levavam o seu excedente, enfim, mas tinha o trabalho do artesão que era feito para vender, né? Isso aí não é uma produção capitalista. Mas ele convive com a produção que já é de caráter capitalista, antes do modo de produção capitalista. O capital é mais antigo que o capitalismo. Isso aí lá no curso Capital fica bem explícito, né? onde se encontra essa divisão. Mas para cá a gente já entende o seguinte, o socialismo começa, propriamente dito, né, num processo que o Marx vai chamar de cooperação capitalista, diferente da cooperação em geral, capítulo 11 do livro 1 do Capital. Que é o quê? Quando um sujeito, um capitalista, proprietário desses meios de produção, ou seja, o artesão, cada um tem seu meio de trabalho. O Matheus produz bota, né, eu produzo melão, por aí vai. Cada um de nós produz uma coisa. O Rodrigo produz carruagem, por aí vai. O Rodrigo, te dei o melhor negócio, vai se dar bem. Então, cada um de nós produz uma coisa com seus próprios meios de produção. Mas aí entra em cena, por exemplo, o Luan, a Ana Paula, Giancarlo, e eles produzem de uma outra forma. Ao invés deles produzirem, né, suas próprias mercadorias, né, eles contratam outras pessoas para trabalhar junto e colocam em movimento não o trabalho do Gabriel, o trabalho do Rodrigo, o trabalho do Matheus, mas o trabalho que o Marx, né, vai chamar no Capital de trabalhador social, porque são várias pessoas. Então, a gente para de trabalhar no meu ritmo, no ritmo do Matheus, no ritmo do Rodrigo, e passa a trabalhar numa média desses ritmos. Isso, né, reduz os desvios, reduz os erros, mas a cooperação ainda tem um elemento importante, que ela é uma multiplicação da força de uma pessoa. Mas quando a gente fala assim, a soma das partes é inferior ao que é a cooperação das partes, vou pensar num exemplo, né? Caiu uma pedra aqui no meu terreno. Eu sei que eu preciso da força de 10 seres humanos médios para empurrar aquela pedra. Então eu vou lá 10 vezes e empurro uma vez. Eu não vou conseguir. Agora 10 pessoas só empurram uma vez. Pensar num outro exemplo. Eu tenho que tirar tijolo de um caminhão e passar para outro. Eu posso ir lá pegar um tijolo, levar, pegar outro, levar, pegar outro, levar. O Matheus vem me ajudar. Então eu pego, levo, o Matheus também pega e leva. O Rodrigo vem também. E a gente fica fazendo desse jeito completamente ausente de cooperação. Agora, se a gente faz uma corrente, né, um tira, passa para o outro, primeiro a gente faz muito menos esforço, segundo a gente faz muito mais rápido. Então a cooperação é muito mais do que a soma das partes. A cooperação é a multiplicação das partes. E isso é um processo que no capitalismo tem um caráter de melhor aproveitamento desses meios de produção. Porque pensemos, o Matheus produzindo bota, ele usa algumas ferramentas, né? Ele vai usar cola, martelo, não tenho a menor ideia de quais outros instrumentos pode usar, porque não tenho a menor ideia como é que se corta, não sei qual é o nome desses instrumentos, tá? Mas vamos pensar que tem um instrumento para cortar, outro para bater, outro para fixar e por aí vai. Conforme ele está fazendo cada uma das atividades, os outros instrumentos estão parados, certo? Agora, se a gente tem, né, um princípio de manufatura em que cada um de nós só faz uma atividade, esses instrumentos nunca estão parados. Ou seja, esses instrumentos passam a ser socializados. E, portanto, a capacidade produtiva é multiplicada, não é somada. Duas pessoas em cooperação é muito mais do que só a soma de duas pessoas fazendo as atividades separadamente. Então, quando inicia esse modo de cooperação tipicamente capitalista,
e que ingressa nesse mercado de produtores, né, livres e individuais do período feudal, ambos vão ao mercado trocar suas mercadorias. A diferença é que a produção socializada, tipicamente capitalista, pode vender o que a gente chamaria, na aparência, de mais barato. Não é isso, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque produz, né, num ritmo muito diferente. Portanto, tem um valor social menor. Né? Eu não tenho como concorrer. Pensem bem, vou abrir um mercadinho aqui em casa, não vou concorrer com o Walmart. Por quê? Na aparência vai parecer, meus custos de produção são muito maiores, qualquer coisa do gênero. Na verdade, eu não tenho como competir com o valor que o Walmart produz, que é muito menor, porque é uma força cooperada gigantesca. Então, com isso, esses produtores feudais vão sendo dizimados pelo modo de produção capitalista. Pela forma de produzir capitalista. O modo de produção é outra coisa. Então, essa forma, né, elimina os produtores, né, desses meios de produção mesquinhos, individuais, justamente por essa capacidade de cooperação, essa socialização dos meios de trabalho. Só que essa socialização, vamos lembrar, né, a Ana Paula, a Giancarlo e o Luan, né, são os exemplos de capitalistas que eu citei, eles socializaram daquele jeito. Na hora que a gente vai lá trabalhar, né, no nosso pequeno artesanato, na nossa guilda, né, os mestres artesãos também vão dar origem ao capitalista, a gente usa lá os instrumentos e quando vai embora, né, Giancarlo e Gabriel, esse martelo aí vai aonde? Eu trabalhei martelo o dia inteiro. É meu esse martelo, lembra? Então só é socializado enquanto eu trabalho, não tinha entendido isso. Então tá, não é como era na minha fábrica, na minha pequena produção artesanal doméstica. Então é socializado durante a produção, portanto multiplicada a capacidade produtiva. Mas é privado. Os meios de produção pertencem àquele que comprou esses meios de produção. Então a força social é colocada em movimento em contradição com um elemento importante, que é a propriedade privada dos meios de produção. E aí o Engels vai dizer assim, tá, quando era aquela produção artesanal doméstica, a fábrica de botas, uma oficina de botas do Matheus, não era uma fábrica, ninguém perguntava assim, tá, Matheus, e essas botas aí que tu fez de quem que é? É óbvio que é do Matheus. Todos os meios de trabalho, a matéria-prima, o trabalho, tudo é do Matheus, é óbvio que é do Matheus. Agora, quando, né, o Matheus é suplantado no mercado pela fábrica de botas da Giancarlo, e tem que se juntar à minha, para ser um trabalhador assalariado, né, sob seu comando, aí já tem um outro rolo, né? A gente vai lá, produz as botas, e da mesma forma que eu tenho que deixar um martelo no fim do dia, a gente também deixa as botas. A gente só recebe o salário. Então, a socialização da produção, ela convive com a propriedade privada não só dos meios de produção, mas do produto do trabalho, que é propriedade do seu detentor. Então, existe aqui uma contradição que a sociedade capitalista produz de uma forma social, mas se apropria de uma forma privada. Então, os produtos do trabalho são da Giancarlo, diferente da oficina doméstica do Matheus, que os produtos, meio estudo é do Matheus. Na produção capitalista, a produção é socializada e, portanto, é por isso que suplanta a produção artesanal, porque é incomparável, o Matheus não tem como competir, mas toda a apropriação é privada. Isso ressalta um caráter que já existia anteriormente. Né? Antes da... Desculpa, tá, Giancarlo, se eu estiver te constrangendo, pode dizer, tá? Antes da Giancarlo vir aqui e trazer desgraça para todos nós, produtores artesanais, o que acontece é que nós produzíamos bota, carruagem e melões e qualquer coisa do gênero, né, numa quantidade que a gente conseguia. Era basicamente isso. E era mais ou menos a partir daí que vinha o que a gente chama de preço e tal. No entanto, a produção social do tipo capitalista, da cooperação tipicamente capitalista, justamente por ela não ter esses momentos de ócio, né, dos meios de produção e dos próprios trabalhadores, a gente sabe o que é trabalhar, né, um controle para que não exista nenhum momento de pausa, justamente por isso ela produz o máximo que pode.
E aí, às vezes, a gente encontra umas certas dificuldades de vender tanta coisa, né? E aí, geralmente, a gente tende a pensar que a crise é isso, né? Ah, produziu mercadoria demais, né? Não é. E o Engels já coloca nesse texto aqui que não é. Isso é uma das coisas que costuma passar batido. Tá, então tá. Mas assim, o que que acentua isso? Tá, isso não é, necessariamente não é esse o problema. O problema é que aqui a gente vê uma coisa que já existia anteriormente, que o Marx e o Engels vão chamar de, essa é a primeira contradição, anarquia da produção. Ou seja, se produz de uma forma absolutamente anárquica, não planejada. Às vezes falta, às vezes sobra. Às vezes se produz algo que não serve para nada. E por aí vai. A gente tende a pensar, por causa das ideias do Adam Smith, por exemplo, que isso vai se ajustando. Até vai se ajustando, mas o jeito que vai se ajustando acentua essa contradição. Então, o que fazem os capitalistas, mesmo antes do modo de produção capitalista, para lidar com esse grande problema, que é a anarquia de produção? Ou seja, por exemplo, a gente não precisa pensar assim, no excesso de produção. Produzimos bota demais, não tem como vender. Podemos pensar num outro caso que é tão triste quanto, tá? E agora me compadece com os capitalistas. Há pouco mais de um ano começou uma pandemia, não sei se vocês sabem, aqui no Brasil não aconteceu nada, né? No mundo inteiro teve uma pandemia. E essa pandemia, no primeiro momento, gerou um surto de compra de papel higiênico e depois as pessoas descobriram que o mais importante para papel higiênico era comprar álcool em gel, né? E aí o que acontece? Imaginem o sofrimento do produtor de álcool em gel. Aquele negócio sendo vendido a 4, 5 vezes, né, o seu valor, o seu custo de produção e seu valor, não tendo álcool em gel para botar no mercado. É muito sofrimento. Eu estaria sofrendo também. Sofri pelos produtores de álcool em gel, que poderiam estar muito mais ricos do que já são. Então, assim, olha só o que a anarquia da produção causa. Ninguém nem para avisar que vai começar a pandemia. Desgraçados, né? Eu entendo esse sofrimento. Então, a anarquia da produção tem isso, né? Às vezes tem subconsumo, às vezes tem sobreprodução. Às vezes tem subprodução e sobreprodução. E isso é um problema que os capitalistas, para lidar, o que eles fazem? Uma vez que eles já socializaram a produção sob seu comando, né? Eles colocam em movimento uma coisa que o Marx e Engels vão chamar de despotismo. Despotismo da fábrica. Que é o quê? Que é um comando, né, delícia sobre o trabalho. É aquilo que agora a gente já está acostumado, né? Mas a gente pode pegar os exemplos do Engels na Associação da Classe Trabalhadora da Inglaterra e entender que o comando sobre o trabalho do despotismo da fábrica como aquele chicotinho nas crianças. Né? As formas modernas são adaptações do chicotinho no lombo das crianças na fábrica de algodão, sentado na pedra na Escócia, passando frio. Né? Ainda são, né, desdobramentos disso. Então, essa necessidade de controle, essa rigidez do trabalho, esse comando sobre a classe trabalhadora, é exatamente o algoritmo, a função do algoritmo, e por isso se estuda tanto, é justamente aumentar formas de controle sobre o trabalho. Né? E não só, né, mas o algoritmo eu acho que é o exemplo moderno mais adequado mesmo. É justamente tentar lidar com a anarquia da produção. Por quê? Como o capitalista lida com a anarquia da produção? Que para ele vai aparecer em dois momentos: sobreprodução e subprodução. Então, assim, produzir demais, produzir de menos. Ou seja, estou deixando de ganhar em qualquer um dos dois casos. Né? Para lidar com isso, como isso de vez em quando, né, vai parecer que é a causa de uma crise, o capitalista resolve o problema das crises matando outros capitalistas. Primeiro mataram os produtores artesanais, depois eles matam os outros capitalistas. E aí isso gera um movimento de concentração, que hoje a gente chama de monopólio, de monopolização. Isso, na década de 60, Marx já apontava, tá? No livro 1 do Capital, a tendência à monopolização, no capítulo 24, eu acho. Essa tendência à monopolização significa exatamente o que a gente vive hoje. Marx disse, uma forma de lidar com a crise capitalista é a monopolização, do ponto de vista capitalista. Do ponto de vista socialista, é a revolução socialista. Porque o que é a crise? Senão a destruição de toda a riqueza socialmente produzida. A nossa produção é social, a nossa apropriação é privada. Isso gera contradições, gera distorções. Uma delas é a anarquia da produção, a outra é o despotismo da fábrica. São as duas grandes contradições da sociedade capitalista.
Como a gente sabe que existem essas duas coisas? Porque mais ou menos a cada 10 anos tem uma crise. E a crise significa queimar a riqueza humana. Como o capitalista lida com a crise? Matando capitalistas menores, controlando e criando um monopólio cada vez maior, e hoje a gente vê, né, por exemplo, veja a Kraft, que produz de bombom a produto de limpeza, se pudesse produzir bomba, vai produzir bomba, não tem nenhum problema quanto a isso. E jogando, né, desperdiçando essa riqueza, que não está só a riqueza em mercadorias. Mas, por exemplo, quando uma empresa elimina outro do mercado, né, e é aí que está o segredo do aparente equilíbrio que o Adam Smith vê, o menos apto não se adequou, falando certo de Darwin, né, já que nem os programas de natureza mais falam certo do Darwin, os economistas liberais conseguem. Significa que um monte de riqueza humana foi produzida e jogada fora, como, por exemplo, o parque industrial da empresa que faliu, e os trabalhadores que perderam o emprego, e as mercadorias que não foram vendidas, e por aí vai. Que um outro capitalista ou se apropria ou destrói, mas para fazer isso tem diversos movimentos, né, tem que passar necessariamente aí pelo livro 1 sobre tudo, capítulo 23 nesse momento, as pessoas vão estar sendo constantemente jogadas na rua. Uma forma de lidar com as crises capitalistas, que são a expressão dessa contradição, que é uma moeda de dois lados, né? Anarquia da produção, despotismo da fábrica. Então a crise expressa essa grande contradição, e do ponto de vista capitalista, o jeito de fazer isso é queimar a riqueza. Eliminar capitalistas menores, né? Monopolizar o mercado e cuspir gente na rua. Então aquilo que o Fourier já tinha descoberto, e aqui o Engels retoma isso, o Fourier tem como fundamento, obviamente, uma série de leis e determinações, o Marx vai descobrir durante os 3 livros do Capital, justamente a forma capitalista de lidar com essa contradição. Então, aqui Marx e Engels já apontam, né, o capitalismo não vai morrer por conta própria. Porque toda vez que nós vemos, como nós vemos no Brasil de hoje, um crescimento, né, exacerbado de desemprego, é a forma capitalista de lidar com a crise. Né? Fechamento de indústria, né? Mercados sendo fechados, trabalhadores mesmo das indústrias prósperas sendo mandados constantemente para a rua, essa é a forma capitalista de lidar com essa contradição da anarquia da produção e do despotismo da fábrica. A forma que os trabalhadores têm e que desenvolveram logo em seguida, logo depois da Revolução Francesa, né, e portanto, né, do capitalismo já como modo de produção, ou seja, já é dominante essa forma de produção, né, eles já tomam conta do Estado, eles já coordenam as leis, ou seja, é um modo de produção mesmo. A forma, do ponto de vista dos trabalhadores, possível é justamente o socialismo. E é aqui, nesse terreno, que se desenvolve todas as formas de resolução dessa contradição. E isso aqui é muito amplo, né? Como a gente disse, né? O marxismo, que o Marx e Engels vão chamar de socialismo científico, é uma das milhares correntes de socialismo. E todas elas atuam nessa contradição, mesmo que não manifestem. Os capitalistas não pensam assim, vamos gerar desemprego e redução do valor da força de trabalho e destruir sindicatos, porque nós precisamos realizar a lei do valor. Não, eles nem sabem disso. Né? O Marx vai dizer assim, na cabecinha oca dos capitalistas, o que acontece é outra coisa. Né? Lá no princípio do livro 3º, quando ele mostra melhor o ponto de vista do capital. Então, eles não vão pensar desse jeito, assim como boa parte do socialismo não vai pensar desse jeito. Ele vai pensar na justiça, na crueldade, que é isso, e vai chegar em conclusões múltiplas. Quando o Marx e Engels disse, não, nós temos que aplicar uma forma científica de ver a sociedade, descobrir quais são essas leis gerais, quais são essas determinações, e não ver, o capitalista é uma pessoa mauzona, não quer dizer que seja uma pessoa boa também. É um cara que fica criando desemprego porque é ganancioso, essas categorias morais. Não, vamos entender quais são as determinações, vamos descobrir o que é a produção capitalista, quais são essas determinações, né? o que de fato acontece, quais são as verdadeiras contradições da sociedade, e desvendando essas leis gerais, a gente descobre de fato o que tem que ser operado. Ao final de alguns anos, né, de cooperação entre Marx e Engels, na verdade foi bem pouco mesmo, foi menos de 10 anos,
Marx e Engels descobrem que são essas duas contradições. E é a partir dessas duas contradições, né, que eles vão desenvolver todo o arsenal teórico e político deles, a ponto de dizer que o socialismo, se é reflexo na mente humana dessa contradição, é também uma forma de organizar a classe trabalhadora para a revolução. E é desse jeito, né, que o Engels, né, nos deixa no texto. Lembrando que o socialismo é também uma forma, por ser a forma de ver da classe trabalhadora dessa contradição, é também a forma de organizar a resolução dessa contradição. E em síntese, é isso, né? A partir do próximo encontro, a gente vai ver o tortuoso caminho de Marx e Engels tentando descobrir, afinal de contas, qual é a contradição do modo de produção capitalista. E mesmo que a gente já tenha dito, essa é a história de João e Maria, de como João e Maria escaparam na bruxa, o caminho é interessante, tá? E vale a pena a gente ver o quanto Marx e Engels vão procurar desesperadamente quais são essas duas contradições. Então, essa foi a discussão do socialismo utópico ao socialismo científico. Esperamos que após a exposição tenha sido evidenciado a diferença entre os autores utópicos e a diferença do socialismo proposto por Marx e Engels. Além disso, tentamos mostrar a importância da história tanto para o materialismo quanto para a dialética dos dois filósofos. E, por fim, a importância da economia política para dar a base material para toda a teoria dos autores. Na próxima aula, iremos discutir o trecho indicado aqui na descrição do vídeo da ideologia alemã, de Marx e Engels. Esperamos que essa aula tenha sido proveitosa e contamos com a presença de vocês na próxima aula. Até!